Vamos continuar a nossa leitura no livro de Mateus. Ainda é aqui continuando aqui no capítulo 4, agora o versículo 18. A Bíblia Sagrada, não é? Palavra de Deus. Glórias a Deus, não é? Então nos diz assim, o capítulo 18 está falando sobre a vocação de discípulos. Aí no capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Desejo gostoso, né? Convite especial desse do amado eterno Jesus. Eles imediato largaram a rede e seguiram o nosso amado Jesus. O que devemos fazer hoje, né? É largar quem está ainda pegado a este mundo. É largar este mundo e seguir a Jesus. Aleluia. Porque Ele está voltando. Ele disse: eu vou para o céu, mas eu voltarei. E Ele vai fazer maravilhas, né? Nosso Deus é maravilhoso. Entregou seu Filho amado Jesus para morrer em morte de cruz por nós. Mas vamos continuar aqui. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os, então eles, no mesmo instante, deixou o barco de seu pai e o seguiram. Vamos continuar aqui agora no versículo 23 do mesmo capítulo, que nos fala sobre Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, depois, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Continuando aqui, vamos continuar aqui agora no capítulo 5. O capítulo 5, começando aqui do primeiro. Nos diz assim, o epígrafo nos fala o seguinte: o sermão do monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, antes de nós. Continuando aqui, agora no versículo 13 do mesmo capítulo 5, que nos fala sobre os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Uma pergunta. Como pode se restaurar o sabor ao sal quando ele se torna sem sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí no 14 diz, os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. É impossível, não. Nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para resplandecer sua luz, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Continuando aqui no mesmo capítulo 5, versículo 17, nos fala o seguinte, nos fala sobre, é o epígrafo que nos fala sobre Jesus veio revogar a lei. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vem revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio, é linda essa passagem, né? Nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Continuando aqui, no versículo 21 do mesmo capítulo, nos fala sobre Jesus completa o que foi dito aos antigos. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele, agora entre parênteses, sem motivo, abre parênteses, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir
E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Tribunal de quem? De Deus, não é isso? E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem algo tem alguma coisa contra ti, deixa, porém, o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Glórias a Deus. Então, em acordo, sem demorar com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Glórias a Deus. Amanhã nós continuamos com no versículo 27 do mesmo capítulo. Glórias a Deus. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. E um bom dia para todos. Amém. Glórias a Deus.